tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez com você para falar de questões interessantíssimas de língua portuguesa que nós localizamos aí em algumas provas desse nosso maravilhoso país. Então, antes de mais nada, deixa eu agradecer a sua companhia, você que já está inscrito no canal do Aprova Concursos, receba todo o meu carinho. Muito obrigada por ter feito sua inscrição, ter clicado no sininho, ativado as notificações e já aproveita e deixa aqui o convite a quem ainda não o fez para que faça, né? Que se inscreva, clique no sininho, ative as notificações e receba as informações em primeira mão, as novidades que são sempre feitas com muito carinho aqui pela equipe do Aprova Concursos. Agora que o convite e o agradecimento já foram feitos, deixa eu dividir a minha tela com você, porque hoje a gente vai falar de predicação. Em relação à predicação, tem um ponto muito interessante que algumas pessoas ainda têm dúvidas, que é o seguinte: como eu faço para determinar a predicação de um verbo? Determinar predicação depende de a gente aprender a avaliar o contexto da frase em que a forma verbal aparece. Por que eu estou dizendo isso de contexto? Porque o mesmo verbo, inserido em diferentes contextos, vai sim assumir diferentes predicações. E eu vou te mostrar alguns exemplos. Olha só. Vamos pensar aqui no primeiro exemplo. Diante do ocorrido, a funcionária virou uma fera. Outro exemplo. Com a maré alta, o barco virou. E um terceiro exemplo. Antes de lavar a roupa, ela virou o casaco no avesso. Tenho aqui três frases, três exemplos com a mesma forma verbal, inclusive conjugada em mesmo número, mesma pessoa, só que essas formas verbais, elas assumem predicações diferentes. Olha só, vou anotar aqui para você, você acompanha aí comigo. Quando eu olho aqui para essa primeira forma verbal, esse primeiro virou, você tem que enxergar um verbo de ligação. A gente enxerga um verbo de ligação? Porque a ideia é de que a funcionária se transformou em uma fera. Então, esse verbo passa a ser um verbo relacional, porque o mais importante é entender fera como característica de funcionário. Já no segundo exemplo, o verbo virou, ele é um verbo intransitivo. Por que um verbo intransitivo? Porque aqui esse verbo tem sentido completo, a sua carga semântica está completa. Eu consigo compreender a ação de virar. Não há necessidade de nenhum tipo de complemento para que esse verbo seja perfeitamente compreendido por quem vai ler a informação. Agora, no terceiro exemplo, o virou aqui é verbo transitivo direto, porque você entende ali naquele contexto a necessidade de algo a ser virado. Ela virou o quê? Ela virou o casaco. E aí o casaco assume a função de objeto direto. Então veja, nós temos aqui a mesma forma verbal em três exemplos e para cada um deles uma predicação diferente. Então quando você for resolver exercícios na sua prova que cobrem predicação ou transitividade verbal, que é exatamente a mesma coisa, não se esqueça dessa importante informação. A gente precisa, para avaliar a predicação, estar sempre de olho no contexto. Para ajudar, tenho aqui algumas informações para a gente relembrar a predicação. O verbo de ligação, VL, ele é um verbo relacional cuja finalidade é unir sujeito e predicativo. Já o verbo intransitivo é um verbo nocional de carga semântica completa que não exige complemento. Ele pode ser acompanhado de um adjunto adverbial. O verbo transitivo direto, VTD, é um verbo nocional também, que exige um complemento sem preposição, que é o objeto direto. Já o verbo transitivo indireto, VTI, é também nocional, exige também um complemento, porém
porém com preposição, que é o objeto indireto. Já o verbo transitivo direto e indireto, o VTDI, é o verbo nocional que exige dois complementos, um sem e outro com preposição. Então, nós teremos em VTDIs, ou verbos bitransitivos, a presença do objeto direto e do objeto indireto. Predicação não é um conteúdo difícil, não é. E é algo bastante importante para a gente compreender os caminhos da análise sintática. E predicação cai em prova, olha só, vou mostrar aqui para vocês uma questão aí da Fundatec, questão para o cargo de administrador, ó, questão de nível superior, hein? Que dizia o seguinte: tem predicação diferente da do verbo encontrado na oração. A estratégia de enfrentamento a essas emoções envolve algum tipo de transtorno alimentar, retirada do texto verbo, e aí nós temos 5 formas verbais aqui a serem analisadas. Primeiro ponto que você precisa observar nessa questão: identificar o verbo presente na oração e a predicação que esse verbo tem. Então, quando eu olho aqui para a oração, a estratégia de enfrentamento a essas emoções envolve algum tipo de transtorno alimentar. O verbo envolver aqui é um verbo transitivo direto. Envolve o quê? Algum tipo de transtorno alimentar. Tem ali como complemento um objeto direto. Agora eu preciso olhar esses 5 verbos inseridos no texto para avaliar o contexto e identificar a única alternativa em que o verbo não é transitivo direto. Não tem como resolver esse exercício sem olhar para o texto. E eu trouxe o texto, é um texto longo, mas já identifiquei para nós aqui onde estão as formas verbais. Então, o nosso primeiro verbo é afetam na linha 2. Lá na linha 2, nós temos o seguinte: enquanto por aqui a obesidade e o sobrepeso afetam 31% dos adolescentes, a média do mundo é de 10%. Vou ter que olhar aqui o verbo afetar, né? Se afeta, afeta algo. Aqui, afetar é transitivo direto também. Vamos rememorar aqui, ó, que a questão quer que eu encontre o verbo de predicação diferente, eu quero outro. Então, já vi que não vai ser ali na linha 2. Na linha 6, a gente está de olho no verbo preocupa e diz o seguinte, ó, a incidência do problema dos adolescentes preocupa os pesquisadores sobremaneira por ser algo ainda mais impactante. Então, o nosso verbo está aqui, preocupa, preocupa alguém, preocupa algo, também assume aqui transitivo direto nesse contexto, não vai ser o verbo ali presente na linha 2. Nosso terceiro verbo é tem na linha 15. Então, vamos lá. Na linha 15, nós temos o seguinte: a parte emocional nessa fase da vida também tem um grande impacto. Aqui está a minha forma verbal. Vou perguntar o verbo tem o quê? Tem um grande impacto, também é um verbo transitivo direto, já excluí ali as 3 primeiras alternativas. Nossa próxima alternativa está aqui na linha 22, a gente vai buscar o verbo controlam, né? Então, quando a criança é pequena, os familiares ainda controlam as suas refeições. Controlam o quê? As suas refeições. Também é verbo transitivo direto. Ficando para a gente a última opção que está lá na linha 46, né? Que é o verbo abre, ó. A arrecadação extra abre a possibilidade para ampliação de investimentos sociais na educação alimentar. Abre algo para algo. Então, aqui a gente tem um verbo transitivo direto e indireto, ficando como resposta a alternativa E. Veja que não é um conteúdo difícil, não é extremamente complexo, porém, a gente precisa sempre olhar o contexto, considerar ali a frase em que a forma verbal está inserida para poder avaliar adequadamente a sua predicação. Era isso que a gente tinha para conversar no nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe
E já deixo aqui o meu convite para que a gente possa se encontrar no próximo Português para Concursos. Um beijo grande e até o nosso próximo programa.